E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos se cuidando. E sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Aula em Casa, né? Onde nós vamos iniciar hoje um dos períodos mais importantes do século XX, né? Que vai fazer com que a gente conheça o século XX como o século das guerras, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. O que é que foi a Primeira Guerra Mundial? É importante que nós saibamos que a Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito ocorrido no início do século XX, para ser mais exato, entre os anos de 1914 e 1918, e realizado um conflito totalmente dentro do território europeu, né? E aí nós vamos observar que esse conflito ele acontece envolvendo grande parte dos países do mundo e vai marcar o início de várias tecnologias que vão surgir no decorrer desse período do século XX. Agora, é importante que a gente entenda, como está mostrando no slide aqui ao lado, que vocês percebam o seguinte, que nós vamos ter três possíveis causas para que o conflito aconteça, né? A primeira, e uma das mais importantes, a disputa dos mercados internacionais. E quando eu falo em questão de mercados internacionais, eu estou falando aqui na questão econômica, não é? Segundo, nós vamos observar a questão do seguinte, que essas potências do século XX, elas vão entrar em conflito por conta de questões coloniais. Lembremos que nós vamos estar vivendo nesse período um período chamado de imperialismo ou de neocolonialismo, ou seja, é um período em que as grandes potências europeias, juntamente com o Japão e os Estados Unidos, vão colonizar a África, a Ásia e a Oceania. E terceiro ponto, a França ela vai entrar em uma revanche contra a Alemanha, porque antes da Primeira Guerra Mundial, ela perde um conflito e, consequentemente, na perca desse conflito, ela vai perder o território da Alsácia-Lorena, tá? Então, são esses três pontos que vocês devem entender como principais causas para a Primeira Guerra Mundial. E aí nós vamos observar que o início do conflito se dá quando uma pessoa, um integrante de um grupo nacionalista chamado Mão Negra, que era chamado de Gravilo Príncipe, ele mata o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. Né? Então, a data inicial da Primeira Guerra Mundial se dá no dia 28 de junho de 1914, com a morte do arquiduque. Tá? E aí nós vamos ver que esse assassinato, ele é simplesmente a gota d'água, melhor dizendo, a cereja do bolo, para que se comece esse conflito. Por quê? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, os países já estavam num processo de preparação. Ou seja, eles já estavam se armando, eles já estavam se preparando para uma possível guerra que poderia se iniciar a qualquer momento. Então, nós vamos observar que essas potências elas vão se organizar em blocos, né? E nós vamos ver isso nos próximos slides. Mas nós podemos observar que essas potências elas vão se organizar em blocos, mas elas planejavam que essa guerra seria uma guerra rápida, de 1 ano ou menos. Porém, como eu disse no início dessa aula, essa guerra vai ser uma guerra que vai durar 4 anos e que vai devastar a Europa inteira, certo? E aí, esses blocos que eu falei agora, eles vão ser conhecidos como Tríplice Entente e Potências Centrais ou Tríplice Aliança, tá? Quem é que vai integrar a Tríplice Entente? Nós vamos ver que é um grupo que começa com 3 países, não é? Que é o Império Britânico, a França e o Império Russo. Só que em 1917, o Império Russo sai dessa Tríplice Entente, sai da Primeira Guerra Mundial e também nesse mesmo ano acontece a entrada dos Estados Unidos nesse grupo e, consequentemente, na guerra. Já a Tríplice Aliança, ou Grupo das Potências Centrais, ele vai ser formado pelo
Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro, que hoje corresponde aos países da Áustria e da Hungria, e o Império Turco-Otomano, certo? E aí, nesse mapa que vocês estão encontrando aqui logo ao lado, vocês podem observar a Europa dividida, onde nós vamos encontrar, numa corzinha meio amarronzada, os países que vão fazer parte da Tríplice Aliança, na cor verde, os países que fazem parte da Tríplice Entente, e numa cor neutra, que são os países que não vão se envolver nessa guerra, certo? Então, é importante que vocês possam perceber aí no mapa, né, essa divisão desses países europeus, tá? E como é que vai se organizar esse conflito? Como eu disse a vocês, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma data de início, no dia 28 de julho de 1914, e ela também tem uma data de fim, né? Ela encerra-se no dia 11 de novembro de 1918. E como é que essa guerra vai se desenvolver? Ela se desenvolve principalmente naquilo que nós conhecemos como trincheiras, ou seja, buracos cavados, onde os soldados ficavam escondidos dentro daquelas trincheiras, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. Só que a questão é o seguinte, essas trincheiras elas tinham péssimas condições, ou seja, a fome e as doenças matavam muito mais soldados do que as próprias balas que eram disparadas na guerra, tá? E aí nós podemos observar que a fome, a doença, as balas não vão ser tão pertinentes, porque nós vamos ver que também, nas próximas aulas, a gente vai perceber o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, vendo também que a Primeira Guerra Mundial é só o estopim para o que vai acontecer dentro da Europa no decorrer do tempo, onde a Primeira Guerra Mundial é a causa do surgimento do nazismo, é a causa do surgimento do fascismo e, consequentemente, dos grandes líderes desses ideais totalitaristas, que são Adolf Hitler e Mussolini, tá? Outra coisa também que é importante que a gente perceba, tá? Que o conflito acontece na Europa, porém, nós vamos ter a participação de países que não são europeus, tá? Principalmente e dando destaque aos Estados Unidos, né? Sabendo-se que, e nós vamos ver nas próximas aulas, que a Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em duas partes, né? A primeira parte em que a Tríplice Aliança, ou seja, o grupo do Império Alemão, ela começa vencendo, porém, quando os Estados Unidos entram na guerra, né, a gente começa a perceber que a história começa a mudar, né? E, consequentemente, o grupo dos Estados Unidos vence essa segunda parte da guerra e vence a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E só lembrando, não fiquem apenas na nossa aula daqui, mas procurem se aprofundar no livro didático, procurem se aprofundar com os professores de vocês, não é? Para que o assunto possa ficar melhor compreendido, tá certo? Pesquisem também na internet, nos livros, pesquisem também com outras pessoas, vídeos documentários, tá certo? Que existem vários vídeos documentários e muito bons também na internet, tá certo? Então, continuem se cuidando, as nossas aulas já estão voltando, mesmo que de maneira híbrida, então, com certeza, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente, com fé em Deus, a gente está voltando às nossas atividades normais. Então, um abraço, se cuidem, tá certo? E até a nossa próxima aula.